Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louva ao nosso Deus Todo-Poderoso pelas nossas vidas, pelo dia de hoje, pela noite abençoadora na presença do Senhor, né? E hoje, pela manhã, né, estamos aqui para deixar uma palavra de esperança para a amada igreja, para os amados irmãos. Eu quero dar um abraço ao nosso estimado pastor, a missionária Margarida, a todos os irmãos que estão em casa nos assistindo agora neste momento. Que Deus possa, neste dia de hoje, visitar você. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? E que hoje possamos ter um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Louvado e engrandecido. Hoje é mais um dia de estarmos glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E para isso precisamos, irmãos, estar na presença de Deus, precisamos estar caminhando na sua presença, precisamos estar, amados irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, estar na presença de Deus, como é bom estar louvando o nome do Senhor, como é bom e como é maravilhoso estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. O Senhor, Deus, é o Deus de nossas vidas, né? Por isso nós glorificamos o nome do Senhor. Nós estamos na dependência do Senhor. Ele é quem nos guia, Ele é quem nos controla. Então eu quero deixar essa palavra abençoadora de esperança hoje pela manhã para a amada igreja, e a você, irmãos, que está em casa, que Deus possa estar lhe sustentando, que Deus possa estar lhe fortalecendo, que Deus possa estar renovando as suas forças na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa lhe visitar hoje de forma poderosa, que o Espírito Santo de Deus possa falar hoje com você, comigo também, com a nossa igreja, visitar nossos irmãos, aqueles que estão mais desanimados, aqueles que estão mais afastados da igreja, fortalecer mais ainda aqueles que já estão fortalecidos, e que o avivamento da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, seja uma constante na vida de vocês. Que Deus possa estar abençoando as suas casas, que Deus possa estar abençoando o seu trabalho, que Deus possa estar abençoando a sua família, a saúde dos seus irmãos, que Deus possa estar com sua mão poderosa sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração inicial, em seguida vamos louvar um hino e em seguida também vamos deixar uma palavra abençoadora, uma palavra de esperança no Salmo 133. Hoje é um dia de bênção, irmão. Hoje é um dia de fortalecimento. Hoje é um dia que Deus tem propósitos maiores na vida de cada um de nós. E vamos aproveitar, irmãos, esses tempos preciosos que nós estamos aqui levando a palavra do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, que possamos estar firmes, caminhando firmes na presença do Senhor, alegre, felizes na presença do Senhor. Deus é esperança, a esperança só está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a verdadeira esperança dos seus servos, não é? E por isso nós estamos na esperança da volta de Cristo, porque sabemos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja em nome de Jesus. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos nesta manhã para que possamos iniciar essa palavra de esperança. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Pai, Tu tem derramado da Tua graça e do Teu amor sobre a Tua igreja. Nos abençoe de forma poderosa. Tu és maravilhoso, Tu és, Pai, glorioso, Pai. Toda honra e toda glória
somente para ti. Muito obrigado por esta oportunidade que tu nos dá, Pai, de estar aqui, Senhor, pregando a tua palavra, ministrando a tua palavra para a tua igreja, para teus servos, Senhor. Oh, aleluias! Como é bom, Pai, estar na tua presença, Pai. Visita cada servo teu, Senhor, da glória, esta manhã, Senhor. Aqueles que estão com dificuldades, aqueles que estão passando, Senhor, da glória, por problemas, Pai, em todas as áreas, Pai, que tu possa visitá-los. Se for na área de trabalho, tu possa, Senhor da glória, abrir portas de emprego. Se for na área, Pai, de enfermidade, Senhor da glória, que tu possas, Paizinho, estar entrando com cura, porque tu é o médico dos médicos, o médico por excelência, Pai. Se for na área espiritual, Deus, nós te pedimos que tu possa estar fortalecendo a vida de cada servo teu, Pai. Visita de forma poderosa, Pai, os nossos irmãos, Senhor. Coloca desejo em seus corações de estar, Pai, lendo a tua palavra, de ouvindo a tua palavra, Senhor, de cultuando, de estar caminhando na tua presença, de estar se fortalecendo através do teu Espírito Santo de Deus, Pai. A tua igreja está reunida, Deus, para engrandecer e louvar o teu santo nome. E esta manhã, Paizinho querido, nós te pedimos que tu possas nos usar, Deus, nos usar de forma poderosa, Pai Santo, Pai amado, para ministrar a tua palavra esta manhã, a tua palavra que é santa, que é poderosa e que é fiel. E nós te pedimos, Paizinho querido, que através dessa palavra ministrada, tu possa tocar os corações da tua igreja, Senhor. E que, Pai, através dessa palavra, Pai, os nossos irmãos sejam fortalecidos, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Vamos louvar um hino. Não é pendrive, mas é ao vivo mesmo, né? E os irmãos sabem que eu gosto de louvar, não é? Louvar é bom demais, louvar é bom, ministrar a palavra é bom, dirigir culto é bom, estar trabalhando na seara do Senhor é bom, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é maravilhoso, né? E nós temos que estar firmes, fincados na palavra do Senhor, naquilo que vem de Deus. Vamos aproveitar, porque os nossos corações regozijam de alegria quando estamos falando da palavra de Deus, do amor de Deus. O que Ele tem feito, irmãos, na minha vida, na vida de vocês, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa boa, né? Então, que regozijemos na palavra do Senhor esta manhã. Vamos louvar esse hino, Projeto no Deserto, não é? Que hino maravilhoso, vamos louvar aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto, e não havia doentes, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Aleluias! Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto, e não havia doente, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é este que está por perto, fez o seu projeto no deserto?
Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Amém, aleluias. Que Deus é este, irmãos? Que Deus é este, irmãos? É o Deus maravilhoso, aquele que tem cuidado da minha vida e da sua vida a todo momento. E é com Deus que nós sentimos alegria, é na sua presença que nós sentimos felicidade. A felicidade vem de Deus, vem do alto, né? Vem do alto. Essa é a verdadeira felicidade, a felicidade de estar na presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 133, amém? Salmo 133, bastante conhecido, gosto muito desse salmo, amém? Oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é um salmo de romagem que foi escrito pelo estimado rei Davi. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Este é um dos salmos de romagem, irmão Charles, atribuídos ao rei Davi. Salmos de romagem eram aqueles salmos que eram designados para funcionarem como cancioneiros de peregrinos. Aqueles salmos de romagem, né? Que coisa linda. 3 vezes ao ano, só de falar isso a gente fica imaginando como eram nossos irmãos da época, né? A felicidade ali, não é? De louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aquele povo daquela região de Canaã, quando ia adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso lá em Jerusalém. 3 vezes ao ano, os judeus saíam das diversas localidades de Canaã e se dirigiam para o centro único de adoração que estava em Jerusalém, edificada sobre os montes de Sião e onde estava o tabernáculo na época de Davi, aquela tenda que Moisés mandou fazer no deserto e depois de Davi com Salomão o templo. Este era o templo de adoração, aquela época em Jerusalém. Enquanto eles viajavam, ali os peregrinos daquela região de Canaã, enquanto eles viajavam, 3 vezes por ano que eles iam caminhando, peregrinando para Jerusalém, para ali oferecer sacrifícios, para entregar suas ofertas, rever os irmãos, que coisa linda, rever os irmãos, cantar os louvores de Deus, né? Que coisa maravilhosa, ser instruídos na lei, eles iam cantando este salmo. Este era um dos salmos que ele ia cantando, que seriam para encorajar eles mesmos, para alegrar, também para expressar seus sentimentos de dependência de Deus. Que coisa maravilhosa, de temor, também de confiança, que o Senhor iria lhes guardar e proteger durante a viagem. Eram viagens longas, que eles faziam a pé, e naquela viagem, 3 vezes ao ano, eles iam cantando aquela alegria, né, os peregrinos, para ir para o templo central em Jerusalém para adorar o nosso Deus. Este salmo é um daqueles que era cantado durante aquelas peregrinações e fala a respeito da união do povo de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Fala da união do povo de Deus, da unidade do povo de Deus, da harmonia do povo de Deus que deveria haver entre o povo de Deus. Este salmo fala justamente isso. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Que coisa maravilhosa.
Este salmo, como falei, foi escrito pelo rei Davi quando ele assumiu o governo de todo Israel. E vendo a história nas Escrituras Sagradas, podemos entender melhor. Vamos dar uma viajada no tempo para nós entender melhor o significado deste salmo. Vamos fazer uma introdução, já fizemos a introdução, vamos fazer uma explanação aqui, um desenvolvimento desse salmo para nós entendermos melhor esse salmo. Depois que o povo de Israel entra na terra prometida, debaixo da liderança de Josué, a terra foi dividida entre as 12 tribos. E essas 12 tribos tinham juízes que governavam parte de Israel, outros juízes governavam outra parte de Israel, e havia ali muita confusão, muita contenda e muita controvérsia nessa época. Nessa época apareceram também juízes como Sansão, como Jefté e até o próprio Samuel, que também era profeta. Amém? E a lei, a regra que havia naquela época era que cada um fazia o que bem achava diante dos seus olhos. Então não tinha um local certo para adorar a Deus, né? As tribos tinham os seus santuários. Havia santuários mais ao norte e havia santuários mais ao sul. A confusão era generalizada e os israelitas se cansaram e disseram: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus lhe deu o rei. Saul foi o primeiro dos reis de Israel. E sobre as ordens de Saul, as tribos vieram juntas, só que Saul não foi um bom rei. E conflitos internos começaram a acontecer. Com a morte de Saul, teve uma guerra civil entre as tribos. E a tribo de Judá escolheu Davi para ser o seu rei deles. E as outras 11 tribos não aceitaram Davi para ser o seu rei e elegeram Esposete, que era da descendência de Saul, e ali começou a briga, a nação de Israel, o reino de Judá, comandado por Davi, lutando contra as 11 tribos, comandada por Esposete. Depois do conflito sangrento, que durou muitos anos, finalmente a tribo de Judá venceu as outras 11 tribos, que era comandada por Esposete. E Davi, então, coroado rei de todo Israel. E a guerra, então, cessa. A paz é estabelecida. Jerusalém é denominada como sendo as pessoas iriam adorar somente em Jerusalém. Não era possível ter outro templo, outro local de adoração, mas somente lá em Jerusalém. E então o povo se vê debaixo do domínio do rei Davi, que foi um bom rei durante o seu período, quando as 12 tribos estavam unificadas sob sua liderança, a nação de Israel prosperou em todos os sentidos. Que bênção maravilhosa. Aumentou o território, conquistou inimigos, teve prosperidade financeira, prosperidade espiritual, o culto a Deus se estabeleceu. Davi fez mudanças no templo, criou o sistema de levitas, de corais, e passou o reino para seu filho Salomão, unificado. Então essa é a ocasião em que esse salmo foi escrito para comemorar aquela unidade que finalmente havia chegado à nação de Israel. Que palavra maravilhosa! Este salmo foi escrito justamente para comemorar aquela unidade que havia acontecido entre as 12 tribos de Israel, entre o povo de Israel. Então nós vamos agora para a explanação e argumentação deste salmo e deste Salmo 133 e vamos tirar lições aqui para nós hoje deste salmo. No verso 1, Davi expressa a sua alegria com a unidade do povo de Deus. O que é que Davi diz? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Os irmãos aqui são os mesmos irmãos judeus de todas as tribos
que estavam todos unificados ali. Todos unificados. Não havia ali mais guerra, não havia mais confusão, não havia mais contenda, não é? Eles tinham apenas um rei agora, e não juízes como antes, mas um único rei que dava unidade e identidade à nação. Também essa união, ele fala aqui, quão bom que os irmãos vivam unidos, não é? Tão bom que os irmãos vivam unidos. É o que nós devemos fazer hoje na igreja do Senhor. Tinha a ver com a união, que é o fato de que não havia mais guerra, não é? Acabou a guerra. Eles podiam viver em paz. Os israelitas da tribo de Manassés podiam estar em paz com os israelitas, por exemplo, da tribo de Zebulon. Os israelitas da tribo de Gade podiam viver em paz também com os israelitas da tribo de Benjamim, por exemplo, não é? Então era um momento de grande prosperidade, de alegria. Era isso que Davi se refere, né? Mas especialmente o Salmo está falando daquela união espiritual que agora havia entre as 12 tribos. Aleluias, que bênção. Eles estavam unidos como um único povo, um povo único de Deus, né? Para adorar o mesmo Deus e não mais outros deuses como antes. E também outros deuses pagãos que adoravam antes, que era muito comum serem adorados nos tempos dos juízes. Mas agora Deus era somente Deus de Israel. Que bênção, né? E seu culto era celebrado em Jerusalém, né? Onde estava o tabernáculo, a arca da aliança, a lei de Deus, os sacrifícios e os sacerdotes. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, por isso, Davi expressa como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Que coisa boa quando a paz, quando a tranquilidade, quando a prosperidade, a alegria, essa convivência pacífica que havia debaixo do rei Davi e pela providência de Deus. Tudo pela providência de Deus. Davi se refere a esta união, em segundo lugar, como sendo boa e agradável. Boa e agradável é aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá alegria, não é? O convívio, o relacionamento das pessoas, como é bom o nosso convívio, o nosso relacionamento. Falta adjetivos, amada igreja, para descrever como é bom essa alegria, não é? Essa convivência que nós estamos debaixo da providência de Deus, adorando o único Deus, não é? Que coisa maravilhosa. Então, falta adjetivos para descrever de fato o que a união representa, não é? Por isso que Davi escolheu duas figuras aqui, ele escolheu nesse salmo duas figuras para explicar essa união e porque ela é boa e agradável. A primeira é o óleo que era derramado na cabeça do sacerdote. Ele diz no verso 1, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Aí faz uma comparação. Veja a comparação que Davi faz, né? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e vai até a gola de suas vestes. Essa é a primeira figura de comparação que ele fala como é bom e agradável viver nos irmãos. Esse óleo era composto de azeite de oliva, né? Era um óleo especial, aquele óleo que era usado, perfumado, cheiroso. Quando ele era derramado, irmão Charles, o cheiro se alastrava pelo tabernáculo, todo mundo podia sentir, porque ele era derramado em abundância na cabeça do sacerdote, quando era para ungir o sacerdote. Davi dizia que a união era semelhante a esse óleo, não é? Esse óleo era usado na unção dos sacerdotes, quando o sacerdote era escolhido para ministrar a palavra diante de Deus, como sendo sumo sacerdote. Então ele era ungido, ou pelo juiz, ou pelo profeta, ou pelo próprio rei, sendo óleo derramado sobre a sua cabeça. A união, ela é preciosa como óleo, e de fato aquele óleo era precioso, era raro, e a união no meio do povo de Deus
também é algo precioso. A amada igreja concorda comigo. A união de Deus também é algo precioso. E às vezes também é algo raro. Amém ou não amém? Amém. A união deve ser valorizada, meus amados irmãos, amada igreja. Deve ser buscada como aquele óleo que era derramado na cabeça e passa pela barba e vai até a gola de suas vestes. Tão precioso. Aquele óleo é perfumado e trazia prazer. Assim como a união do povo de Deus que nos dá prazer e nos dá alegria. Mas Davi tinha em mente, amada igreja, outro ponto também com sentido edificante. O óleo começava na cabeça, passava por todo o corpo e até o final das suas vestes. O óleo percorria Arão, percorria o sacerdote Arão, todo expressando a unidade, da mesma forma que aquele óleo passava por Arão completamente, a união trazia todas as tribos juntas. Esse foi o sentido deste salmo, né? Essa figura de comparação com essa união do povo de Deus, que Davi uniu todo o povo de Deus de Israel, uniu as tribos, e ele fez essa comparação com aquele óleo derramado que ia até a gola de suas vestes. Então, o óleo que escorria por todo o corpo de Arão, até embaixo nas suas sandálias, expressava a união do povo de Deus. O óleo descendo por todo o corpo expressa a união, a unidade do povo de Deus ali de Israel. Assim era o povo de Deus unido como aquele óleo que passava pelo corpo inteiro do sacerdote. Amém? Mas Davi tem uma segunda comparação aqui neste salmo. Ele ainda tem uma segunda comparação desta unidade, desta união do povo de Deus, ali que ele conseguiu unir, depois de muita luta, depois de muita batalha, que ele conseguiu unir aquele povo de Deus para adorar um único Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem uma segunda comparação que é no verso 3, ele diz que essa união do povo de Deus é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Hermon é o monte mais alto ao norte de Jerusalém. O pico dele permanece coberto de neve a maior parte do ano e ele fica hoje onde é a Síria, amada igreja. E ele pode ser visto a quilômetros de distância. É uma grande montanha, é a montanha mais alta daquela região. E ali no pé do Hermon tem alagado, o sol bate, ali aquele alagado evapora e forma um orvalho, uma névoa grossa que cai sobre o monte de Hermon. E como diz a Escritura Sagrada, é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. Hermon está no norte e Sião está no sul. Hermon no norte e Sião no sul. Mas o mesmo orvalho que caía lá no monte de Hermon, no norte, ele era trazido pelo vento e caía sobre os montes de Sião. Veja que coisa linda, unindo as duas montanhas, mesmo orvalho, duas montanhas diferentes. Então Davi faz também essa figura de comparação com aquela união das tribos. É como aquele orvalho do monte de Hermon, que era levado pelo vento, o mesmo orvalho era levado para o monte de Sião. Duas montanhas, o mesmo orvalho. Ele faz essa outra comparação aqui. Mais uma vez, a ideia da unidade que Davi coloca aqui. Então, as duas comparações que Davi usa aqui, a união do povo de Deus, é como o óleo que corre pelo sacerdote, é como o orvalho que fecunda dois montes distantes. A ideia é exatamente essa da unidade. E os israelitas entenderiam isso perfeitamente, porque eles já estavam familiarizados. Eles estavam já unidos, familiarizados. As duas figuras, elas apontam para Deus como sendo aquele que concede a união. Que benção, né? Concede a união tanto no óleo como no orvalho. A ideia de algo que é derramado em cima e que escorre para baixo. Derramado em cima, vem de cima e derramado escorre para baixo.
unindo para onde ele passa. Então a união é essa bênção que vem de Deus, que vem de cima, minha amada igreja. A união é essa bênção que vem de cima, que escorre sobre nós, que nos une com a bênção do nosso Deus. Amém? O resultado, amada igreja, dessa união, né, que Davi coloca aqui no Salmo 133, ele está no final do verso 3. São 3 versículos somente, o Salmo 133. E no final, quando Davi diz, ali nos montes de Sião, que onde estava Jerusalém, o tabernáculo, a igreja de Deus, o Antigo Testamento, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluias. Sião era o local do santuário. Para isso tinha as tribos de Israel unificadas. Era o símbolo da união do povo de Deus ali. Do povo de Deus. Era o símbolo espiritual do povo de Deus e era ali que Deus ordenava a sua bênção. Ali em Sião, em Jerusalém. Ali quando o povo estava reunido. Ali quando o povo de Deus estava unido. Quando o povo de Deus estava em consenso. Buscava a Deus com um só coração, com uma só alma, com um só desejo. Esta era a união do povo de Deus ali, naquela época, ali em Jerusalém. O sentido é esse, que Deus abençoe o seu povo. Ali, quando o povo de Deus está unido para servi-lo, a união é a base da bênção. A união é a base da bênção, amada igreja. E se não há união, se não há comunhão, se não há unidade, Deus não ordena a bênção. Deus não ordena a bênção. E a vida para sempre, porque onde há discórdia, descontentamento, divisão, inimizade, intriga e separação, o Espírito Santo de Deus é entristecido, o óleo não corre e o orvalho não desce. Podem ter certeza disso. Mas ali, onde o povo de Deus está unido, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que possamos estar unidos, amada igreja, para que Deus possa derramar a sua bênção sobre a nossa igreja, sobre a bênção sobre cada servo, né? Que Deus possa estar nos unindo cada vez mais. Amados irmãos, que o ali seja aqui, que o ali seja aqui, e que Deus derrame sobre nós o óleo precioso e o orvalho de Hermon. Amém? Que Deus derrame sobre a sua igreja o orvalho, o óleo precioso e o orvalho de Hermon. Vamos, irmãos, para a conclusão dessa ministração, dessa reflexão desse texto no Salmo 133. Durante o reinado de Davi e Salomão, os irmãos viveram em união, as tribos estavam unidas, Israel prosperou e cresceu em todos os sentidos. Mas no reinado de Salomão, filho de Davi, o reino se dividiu de novo. Os irmãos sabem e os irmãos conhecem a palavra do Senhor. Os filhos de Salomão brigavam entre si e o reino do norte se separou com a maioria das tribos e estabeleceu um novo santuário, a capital, na cidade de Samaria. Este reino do norte rapidamente entrou em declínio. Não tinha mais Davi para guiá-los. Eles adoraram outros deuses, construíram 2 bezerros de ouro, colocaram um santuário na cidade de Samaria e disseram: eis aqui Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. E o povo todo abandonou a Deus e começou a seguir os bezerros de Samaria. E começou a guerra do reino do norte com o reino do sul. O reino do sul ficou com os descendentes de Davi, continuaram com Jerusalém como capital. A idolatria começou a voltar, embora de vez em quando tinha um filho de Davi que se sentava no trono, que promovia uma limpeza e uma reforma e um avivamento.
o povo voltava para Deus, mas aquele rei morria e voltava à idolatria novamente. Aí começou a guerra entre eles e finalmente Deus mandou o juízo sobre eles. O reino do norte foi levado pelos assírios, que invadiram toda aquela região, mataram os judeus e levaram os judeus para fora da terra. O reino de Judá ainda demorou um pouco por amor a Davi, mas finalmente os babilônicos vieram e levaram embora os judeus como cativos para Babilônia. Ali, Deus não ordena a sua bênção e a vida para sempre. Não havendo mais união, não havendo mais unidade, vem guerra, perda, tristeza e morte, como a história de Israel tão claramente nos ensina. Amada igreja, é nesta época que os profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, eles começaram a falar do reino do Messias. Aleluias! Que o Messias haveria de vir para a nação de Israel e que haveria de unificar mais uma vez as 12 tribos. Que outra vez o reino do norte e o reino do sul seriam um povo só e que esse Messias seria um dos descendentes de Davi. Os profetas todos começaram a falar da esperança que era a vinda do filho de Davi, que haveria de reunir e trazer os judeus de todas as partes de onde eles estavam, debaixo do mesmo rei que era Jesus, porque era disso que os profetas estavam falando. Queridos irmãos, o filho de Davi já veio, aleluias. É Jesus Cristo de Nazaré, filho de Davi, filho de Abraão, filho das promessas, filho de Deus. Aleluia. Ele morreu na cruz pelo seu povo, morreu na cruz por aqueles que são seus, por mim e por você. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus no trono do universo. Amém? E ele reina, ele é o nosso Senhor e Salvador. E nós estamos ligados a Jesus Cristo pelo Espírito Santo e, portanto, ligado entre nós pelo mesmo Espírito em Cristo. Deus cumpriu essa promessa. Finalmente, Deus tem um povo que está unido entre si, de forma inquebrantável, unido ao Filho de Deus, ao Filho de Davi, um povo único que adora o único e verdadeiro Deus. Amada igreja, eu quero concluir esta pequena mensagem, dizendo que, amados irmãos, um dia, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E que estejamos prontos, irmãos, que estejamos prontos, caminhando na sua presença, não é? Caminhando na sua presença. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas, Deus não desampara os seus filhos, por mais problemas que tenhamos. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo que eu venci o mundo, né? Nós somos filhos do rei, nós estamos debaixo da sua mão protetora, né? Nosso nome está escrito na palma da sua mão, né? Nós somos servos do Senhor, servimos a um Deus vivo e Ele está entre nós cuidando da sua igreja, não é, irmãos? E quando Jesus voltar, que possamos estar, irmãos, trabalhando na sua seara, firmes, pregando o seu evangelho, pregando a sua palavra, adorando o seu santo nome. Amém, amém, aleluias. Muito obrigado, amada igreja, por esta manhã abençoadora, por essa palavra de esperança. Que Deus possa estar fortalecendo a vida de cada um de vocês nesta manhã. Aleluias, né?
Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba e sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que estejamos debaixo da mão do Senhor para termos a salvação e a vida para sempre em Cristo Jesus. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Aleluias. Quero dar aqui um abraço para nosso querido irmão Zé Pereira, a irmã Risa, a irmã Socorro, o irmão José Valdo, o irmão Emerson, o irmão Jeffne, Zildene, Solange, a Erlane, Eduardo e ao irmão Josimar. Que Deus possa estar. Aqui tem mais, hein? Anaílde, né? Daniela Carla, Idibas Crisma, Tiago Tenório, Pastor Tiago, Francinei de Souza, Socorro já tá ali, né? A Erlane, isso. Osinaldo, a irmã Risa, né? Que Deus possa estar abençoando, irmãos, que Deus possa estar nos sustentando, que Deus abençoe, irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos na nossa caminhada com fé, com esperança, sabendo que Deus está à frente, irmãos. Deus está à frente com o seu povo. Amém? Aleluias. Muito obrigado, que Deus possa nos abençoar.